Boa noite a todos e a todas. Agradecer a oportunidade. É, Isso surgiu num bate-papo, cadê? Caio ali na frente. Isso surgiu esse convite a partir de uma conversa, é, que eu vou poder explorar um pouco mais aqui na apresentação. Há 25 anos atrás, tive talvez o meu contato, ou o principal contato com o Rotary. E aí vocês vão entender o porquê quando eu explicar. É, Eu fui, no contexto da minha história, eu acabei sendo beneficiado por dos investimentos do Rotary. E, e aí, quando eu fui comentar isso com o Caio, eu falei, não, sensacional, quero ir lá, que você vá lá e compartilhe um pouco dessa história e dessa experiência. É, e aí foi interessante porque nesse processo, completei 40 anos, tem pouco tempo, então a gente começa ali, não sei se isso vai aprofundando mais à frente, mas começa a pensar na vida sob uma perspectiva maior, né? Depois que a gente já começa a viver uma pequena jornada. E esse exercício foi um exercício de pensar também um pouco nessa jornada, então foi muito bom. Para mim, já agradeço, né, ao Caio, a todo o grupo aqui do Rotary, não só esse clube, mas a instituição como um todo, porque além de ter me presenteado lá atrás, há 25 anos atrás, e logo mais eu vou falar um pouco de como é que foi essa história, eu estou tendo a oportunidade e para mim é um presente realmente poder estar aqui com um grupo tão bacana e poder fazer esse exercício de retrospectiva e de um pouco do que eu aprendi, né, com essa jornada toda, sabendo que ainda tenho muito que aprender e certamente vou sair daqui sabendo um pouco mais com vocês. Bom, eu poderia é, entrar aqui e falar assim de uma maneira mais direta o que eu faço com a minha história, profissão, mas eu achei que eu poderia organizar esse conteúdo contando uma história, né? Porque eu acho que quando a gente ouve no formato de história fica mais agradável e talvez faça mais sentido. Então, o que eu quero compartilhar hoje aqui é o efeito multiplicador que uma ação pode ter na vida das pessoas, né? Quantas vidas às vezes a gente muda com uma pequena oportunidade ou com uma pequena ação que a gente realiza e que muitas das vezes a gente nem imagina os desdobramentos que isso pode ter. Então eu quero contar um pouco aqui sobre isso, né? O quanto que às vezes uma ação que às vezes pode parecer muito pequena para nós enquanto agente ali da mudança, mas para quem está recebendo, às vezes é tudo que ela precisava. E naquele momento a, a entrada do Rotary na minha vida de fato mudou a rota de oportunidades que vieram depois. Bom, então contando um pouco ali do início, né? Ao longo da minha trajetória no ensino fundamental, no ensino infantil, estudei escola particular, escola pública. Então sou aluno de escola pública, tive minha trajetória em escola pública. Morei num bairro simples lá de Vitória, Espírito Santo, um bairro chamado Itararé, que é um bairro mais simples mesmo ali da região. E ali eu tive a oportunidade de fazer amigos e um pouco da minha trajetória. Eu não morei só lá, morei um pouco aqui em São Paulo também, né? Minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, meus dois filhos estão aqui também. Então, tem uma virada, né? Uma trajetória que a gente começou aqui em São Paulo, depois foi para Vitória. Então, minha família tem um pouco dessa ponte aérea aqui, tá? São Paulo, Vitória faz parte do nosso coração. Mas quando a gente olhava, e quando eu olhava aquele contexto que eu estava inserido, e não era um contexto de pessoas com oportunidades, né? As minhas amizades, muitos deles caminharam para caminhos não muito frutíferos, se assim posso chamar. É, e essa era, talvez, em termos de amizade, as maiores referências que eu tinha ali no meu dia a dia. Mas, de alguma maneira a maioria das pessoas que eu tinha ao meu redor, no contexto de amizade, não teve tanta força de influência como a minha família teve. Meu pai teve uma condição muito boa no passado,
Essa condição mudou antes da minha chegada. Então, quando eu cheguei numa fase bastante difícil lá em casa. É, mas eu costumo dizer que, assim, faltaram algumas coisas, mas uma coisa não faltou, amor. E eu vejo assim, a gente vai crescendo com tantos traumas, tantas perdas, tantos sofrimentos, mas quando a gente tem o amor dentro de casa, isso vai dando uma base incrível. E eu vejo quanto que isso me ajudou a encarar desafios, a ter coragem para fazer coisas, porque eu tive uma retaguarda de um pai e de uma mãe que deu aquilo que eu precisava, né? Amor. Então, olhando para aquele contexto, talvez o caminho não seria um caminho tão próspero como a maioria dos meus amigos daquele bairro acabaram não conseguindo ter. Bom, caminhando um pouco mais, antes de falar um pouco da minha relação com o Rotary, eu quero falar um pouco de como que o Rotary entra na escola do qual eu acabei vindo fazer parte. O bairro de Tararé, há muitos anos atrás, não tinha uma escola muito pequena, era um barraco, era uma coisa assim bastante simples. E aí o Rotary, um grupo de rotarianos, se reuniram para construir uma escola, que é a escola Otevaldo Júnior, logo mais eu vou mostrar ali na frente. E essa escola, então, passa a ser uma escola de referência ali do bairro, da região, construída pelos rotarianos. O Rotary, então, os rotarianos, eles doam essa escola, né, essa estrutura para a Prefeitura de Vitória, que então, né, administra e usa ali como uma escola para atender as necessidades, de educação pública ali daquela comunidade, ali daquela região. Então, o primeiro passo foi o Rotary entrar na relação com a comunidade. Esse foi o primeiro passo. E aí eu venho logo na sequência. Pode seguir? Bom, eu entro no Otevald, então. O Otevald é uma escola de ensino fundamental, ela existe, está lá até hoje, firme e forte, lá em Tararé. É uma escola pública da prefeitura. E essa escola, ela tinha uma relação com o Rotary que permaneceu. Então, apesar da doação ter sido realizada, de alguma maneira, o Rotary optou por manter esse vínculo com o espaço, manter esse vínculo com a escola. E aí, a cada ano, tinham três oitavas séries, então hoje em dia vai até o nono ano do ensino fundamental, antigamente ia até a oitava série. Então, naquela oportunidade, todo ano o Rotary concedia duas bolsas de estudos para os dois melhores alunos de todas as oitavas séries. Então, eram em torno de três oitavas séries, mais ou menos 45 alunos por turma, então a gente está falando aí de, em média, 135 pessoas todo ano. Eu não sei quem foi que. Acho que. Desculpa seu nome? Isso, Mário. A gente estava conversando antes, o Mário falou bem assim: a gente passa na vida o tempo inteiro em processo seletivo, né? Ou algo do tipo. E eu fui estudando na escola, eu cheguei lá na quarta série. Eu estudava aqui numa escola pública daqui de São Paulo até a terceira, então a gente mudou nessa coisa da ponte aérea, mudamos para lá. E eu estudei da quarta à oitava série nessa escola, no Otevald. E aí, chegando na oitava série, eu descobri, né, que no último ano a escola ela fornecia a bolsa para esses dois melhores estudantes. Então, eu passei da quarta à oitava série sem saber dessa informação. E aí, o quanto que é importante, assim, a nossa trajetória ao longo da vida, muitas das vezes a gente não sabe que a gente está sendo observado ou que está em processos ao tempo inteiro. E se talvez eu não tivesse dedicado tudo que eu poderia ter dedicado e tudo que eu fiz ali ao longo dessa trajetória, poderia não ter sido um dos bolsistas, porque eu não sabia daquela bolsa, eu não sabia que eu precisava desempenhar um papel de desempenho diferenciado ali na escola para poder ser agraciado com uma bolsa que eu nem sabia que existia. Então, em 2000, quando eu fui terminar ali o ensino fundamental, eu recebo a notícia que eu receberia uma bolsa de estudos, então, para estudar numa escola particular. E aí, só falando um pouco de como funcionava o programa, né? O programa, ele, como eu disse, ele era anual, voltado para todos os alunos que estudaram naquela escola pública, pelo menos da quarta série à oitava. Então, se foi coincidência ou não, eu entrei na janela certa. Se eu tivesse chegado um ano depois na escola, eu já não estaria dentro dos critérios
para receber a bolsa. E essa trajetória, apesar de não saber desde o início, mas a educação para mim sempre foi um instrumento importante. Então, sempre gostei de estudar muito, sempre gostei de dar o meu melhor. E depois, ao longo da vida, eu descobri que isso não tinha a ver só com a educação, mas tinha a ver com qualquer coisa que eu me proponho a fazer. É, e ali naquele processo, alguns reconhecimentos vieram, né? Eu consegui resgatar umas fotos de umas medalhas. Estava lá na casa da minha mãe, ela veio essa semana para cá, por coincidência, né? Já estava planejado. E aí a minha esposa foi lá e conseguiu registrar uma foto de algumas medalhas que eram realizadas de termos de reconhecimento na escola para alunos que desempenhavam uma boa performance na educação. Então teve a Olimpíada de Matemática, que eu pude ter a oportunidade de participar e ganhar em primeiro lugar. Tinha um prêmio que eles faziam lá, aluno nota 10, eu participei também, consegui ganhar. Mas isso foi uma trajetória que sempre fez parte da minha rotina. Ou seja, eu não fiz algo pontual no último ano para ser agraciado com uma bolsa. Isso fazia parte da minha rotina, fazia parte do meu jeito de ser, né? Então, naquele ano de 2020, quando eu recebo a bolsa, eu passo a estudar naquela escola que está ali embaixo, da imagem, que era uma instituição que tinha algum tipo de relação com o Rotary, eu não tenho muita clareza, mas era uma faculdade, eu imagino que tinha presença de rotarianos ali naquela universidade, e ela tinha uma atuação com ensino superior e ensino médio técnico. Então, eu passo a estudar nessa escola, 100% gratuito ali a partir da bolsa, fazendo então o ensino médio com o ensino técnico. E ali, para mim, começa um outro desafio, porque é muito interessante a gente olhar pelo lado da oportunidade, mas para mim começou um outro desafio. Aluno de escola pública entrando numa escola particular. É outro drama, né? Com base educacional mais deficitária, uma série de elementos que eu acabei não tendo oportunidade de aprender, talvez no tempo certo. Então foi um desafio. E ali eu comecei a fazer um movimento que muitas das vezes significava estudar 2, 3 vezes mais do que a média das pessoas que estavam ali, né, para poder compensar e conseguir acompanhar aquele ritmo. E não era só. É incrível, né? Assim, a gente está falando de 2000. Curiosamente, eu tinha a mesma idade que meu filho tem hoje, que está aqui, né? Então, acho que a gente está cheio de coincidências aqui, talvez mais algumas vão aparecer ao longo dessa história. É, mas já naquela época, eu tinha um senso de responsabilidade, assim, que a preocupação era menos comigo e mais com esse programa que já existia há alguns anos e que o meu resultado poderia definir a continuidade ou não disso, né? Porque quem faz o investimento quer pensar o que normalmente, né? No retorno, né? Qual é o retorno que esse investimento traz? Então, já naquela época eu tinha essa preocupação de ser um bom aluno, não só para o meu próprio benefício, que por si só já era bastante importante, mas também por representar uma escola pública de uma comunidade lá de Vitória, e que isso poderia, quem sabe, né, se tornar oportunidade para outras pessoas, uma vez que o Rotary e a instituição olhassem e falassem, olha, legal, esse investimento tá fazendo sentido, vamos continuar. Então tinha essa, digamos assim, essa expectativa também que rondava em torno dessa jornada. Com essa experiência, né, e essa oportunidade de poder estudar nessa instituição, a gente olha às vezes o investimento, né, e para um passo muito específico, né? Bom, eu dei uma oportunidade, acessei uma bolsa de estudos e a partir dali ele teve uma oportunidade de estudar um ensino diferenciado, um ensino de qualidade diferenciado. Mas, na verdade, quando a gente faz uma ação, é quase que aquela história do efeito borboleta, né? Tem um efeito multiplicador que às vezes é até difícil de poder capturar todo o benefício que o investimento tem na vida de uma pessoa. Então, a bolsa, na verdade, para mim, ela foi um pontapé importante para abrir uma série de outras portas, porque a partir daquela oportunidade de um ensino de maior qualidade, aquilo também me permitiu acessar um estágio que foi super importante na Vale, que é uma grande empresa, e que eu só consegui entrar lá
por ter feito o ensino médio junto com o curso técnico nessa instituição, né, do qual eu tive a oportunidade de estudar com bolsa. A partir dali também, logo na sequência, eu consegui entrar na Universidade Federal lá do Espírito Santo, que para mim era quase que algo inimaginável. Eu lembro que eu ia a cada etapa assim, duvidando, né? Fiz a primeira etapa, nem acreditei que passei. Eu nem ia fazer a segunda etapa da prova. E aí eu lembro que uma chefe de um setor de um estágio que eu arrumei lá na prefeitura, e que ela deu uma briga em mim, falou assim, não, você vai lá, você vai fazer. Eu falei, vou lá para quê? Vou perder tempo. Ela, não vai porque vai dar certo. E acabou dando certo, né? E isso é legal porque a gente vai vendo também, né, que outras pessoas vão aparecendo na nossa vida e fazendo a diferença, e ajudando a gente também a dar outros passos. Dali, dentro da universidade, aí um outro mundo se abriu, uma outra oportunidade se abre. Eu tive durante essa trajetória lá a oportunidade de participar da CDL Jovem, que é digamos assim, a extensão da CDL voltada para os filhos dos donos das lojas, né, dos empreendimentos. É, e ali eu participava muito por conta de um movimento de jovens empreendedores que eu ingressei dentro da própria universidade. Então, ali dentro da universidade, eu também fui fazendo um movimento de olhar para tudo que eu tinha de oportunidade ali e abraçava tudo. Então, entrei em movimento de empreendedores, entrei em programa de educação do governo federal, entrei em grupo de pesquisa, participei de coisa do centro acadêmico. E tinha uma piada, uma brincadeira que o pessoal falava assim: toda vez que entrava a turma ali de novos alunos no curso, tinha uma espécie de feirinha, né, com algumas barraquinhas que ia apresentando cada uma das instituições ou das oportunidades que tinham dentro do curso de economia. E aí eles ficavam brincando assim: não, manda o Diego que ele apresenta tudo. É porque, de fato, eu fazia tudo que tinha à minha disposição. Assim, eu sempre gostava de sugar o máximo, né, do que o ambiente podia ali me oferecer. Obviamente, né, depois dessa jornada toda, as oportunidades foram se construindo no mercado, né? Eu lembro que logo próximo de formar, eu converso com uma professora lá da universidade e fala assim, olha, eu não tenho nenhuma pretensão de ganhar dinheiro agora, mas eu só queria poder trabalhar com a senhora, porque ela era uma economista muito renomada no estado, né? A mamãe acho que fez até cortina para ela, né, mãe? Fez cortina depois para ela. Não comentei, né? Meu pai trabalhou, ganhou a vida como vendedor, minha mãe como costureira. Então a gente vem realmente de uma família simples. E aí, nessa oportunidade, conversando com ela, acabou que eu não vinha trabalhar com ela, mas ela conhecia um outro professor que era sócio de uma consultoria. E aí surgiu um processo seletivo lá e eu fui participar. E aí, no processo lá, de novo, de concorrência, né? Mais uma vez aparecendo, eu tive a grata surpresa ali de poder ingressar nessa empresa. E ali começa a minha trajetória no mercado profissional até estar exercendo o papel que eu exerço hoje, que é de liderança num instituto empresarial. Então, eu trabalho na Alcoa, que é uma multinacional norte-americana. Tive a oportunidade de conversar com alguns aqui, quem trabalha no segmento de alumínio ali conhece bem, né, Luiz, correto? Então, foi realmente um presente aí na minha vida. E ali eu chego com a missão, então, dentro da organização, de liderar o Instituto Alcoa, que exerce exatamente o papel de, a partir do investimento social privado, promover o desenvolvimento local nas comunidades onde a Alcoa atua, por meio da geração de trabalho e renda e por meio do fortalecimento da educação pública, aquela que há 25 anos atrás fez parte da minha vida. Então, de novo, mais coincidências aparecendo aqui na nossa conversa. Então, essa relação com o Rotary, ela acaba destravando uma série de outras coisas na minha vida e que foram moldando, né, toda a minha história. Pode passar? Bom, e aí eu fui citando um pouco algumas pessoas, algumas referências, mas eu acho que é muito importante, eu quis destacar isso também, né?
Na minha trajetória, obviamente, outras pessoas foram tendo a oportunidade, aliás, eu tive a oportunidade, né, de encontrar outras pessoas, outros anjos, né, que foram fazendo a diferença na minha vida, né? Então, Deus é a base, né, da minha vida, da minha história, das minhas decisões, e pessoas importantes também foram me ajudando, gestores, mentores, a minha família, colegas, amigos, professores, eu citei aqui também. Então, esse processo de crescimento e desenvolvimento, ele passa também por a gente conseguir identificar outras boas pessoas e que estão ou indo na mesma direção que a gente ou querendo ir para a mesma direção. Então, isso facilita muito, né? E, de fato, acho que nenhuma trajetória, acho que todos que estão aqui também poderiam tranquilamente contar histórias lindas aqui do seu processo de vida e com certeza poderiam citar várias pessoas que foram sendo parte importante no seu processo de crescimento. Então, comigo não foi diferente. Bom, falando um pouco ali da minha experiência, né? Dei um resumo rápido, mas falando um pouco do que essa plataforma educacional que eu tive a oportunidade ali no ensino médio virou na minha vida. Ali na universidade eu comentei, né? Foi um grande sonho realizado poder estudar numa universidade federal, participando de várias atividades. Ali na CDL Jovem também é, foi talvez o meu, junto com esse movimento empresarial interno e na CDL, onde foi meu primeiro contato com o meio empresarial. E aí, meu pai, ele era vendedor, então, de alguma maneira, eu já pude ter contato ali desde novo com a realidade de empreender, né? E aí, eu costumava sempre dizer assim que seja como dono de empresa, ou seja como funcionário, o espírito empreendedor você pode ter em todo o campo, né? E ali eu fui tendo referências importantes. A CDL foi super é, importante na minha vida. Exerci dois cargos ali da diretoria da CDL Jovem. E naquela oportunidade, a CDL Jovem ela já vinha desenvolvendo um trabalho ali dentro do município. E eu chego ali num momento muito importante, onde não só eu, como outros colegas foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Vitória. Então, é interessante porque eu não estava nem lembrando disso mais. A gente estava resgatando algumas coisas. Minha esposa abriu um tubo ali, parecendo onde a gente bota diploma, né, de formado. Na hora que ela abre, eu falei assim, nossa, eu não lembrava mais disso, né? Então, foi um resgate importante, uma honra ao mérito ali por serviços prestados à cidade de Vitória, né, ali no estado do Espírito Santo, por meio desse trabalho que eu desenvolvi ali na CDL Jovem, durante o período da universidade, né, já na universidade, com esse tipo de engajamento. Dali eu trabalho, então, vou para a Futura Pesquisa e Consultoria, que é a empresa que um dos sócios foi um ex-professor de economia muito renomado lá do Espírito Santo, e ali foi uma escola para mim, aprendi muita coisa, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da relação com as pessoas e com os negócios, né? Então, vários projetos realizados, mais de 60 projetos, mais de 30 clientes, muitos artigos também publicados, que ali tinha-se essa veia, né, em uma relação muito direta com o que é a afiliada da Rede Globo, lá do Espírito Santo. Então, tinha muita relação e publicação de artigos nessa parceria conjunta. Bom, aqui eu acho que eu quis deixar um slide só porque, de fato, isso foi um capítulo muito marcante na minha vida. Depois que eu saí ali dessa empresa de consultoria, eu fui trabalhar numa empresa, não sei quantos conhecem aqui, chamada Samarco. Samarco Mineração. E eu entro na Samarco Mineração para trabalhar com avaliação de impacto socioeconômico. Eles estavam num processo de expansão grande, um investimento da casa ali de 6,4 bilhões de reais, uma obra ali que envolvia, acho, um pouco mais de 13 mil trabalhadores. Então, foi um grande investimento envolvendo os dois estados, Minas e Espírito Santo. Então, minha missão inicial ali foi ingressar num grupo que tinha o papel de monitorar os impactos socioeconômicos positivos e negativos da implementação de um empreendimento desse porte. E funcionou.
ele foi reconhecido pela Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. A gente teve apresentações sobre essa experiência nossa. Foi reconhecido como uma experiência de referência lá para o órgão ambiental do Espírito Santo, a forma como o trabalho foi desenvolvido. E ali foi começando a minha oportunidade de começar a lidar com ambientes de crise, de gestão de crise mais complexas. Numa determinada ocasião, na relação da empresa com o Estado do Espírito Santo, teve uma CPI implementada pela Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo, e os diretores, os presidentes das grandes empresas da Vale, da ArcelorMittal, América Latina e da própria Samarco foram chamados para depor. E ali tinha um time enorme, eu fui um dos selecionados para trabalhar exatamente nesse grupo que tinha a responsabilidade de fazer toda a gestão desse processo. Mas aí, pouco tempo depois disso, eu achei que aquilo ali seria o ápice do desafio que eu teria na minha vida, e aí vem o rompimento da barragem da Samarco, né? Uma coisa que aconteceu há pouco mais de 10 anos atrás, e naquela época eu trabalhava já na área social, institucional, ali da Samarco, e foi uma coisa assim, realmente sem precedentes. Foi um processo muito dramático. Basicamente, o rompimento da barragem ele despejou um volume imenso de rejeitos de minério de ferro pelo Rio Doce, que é um rio enorme que corta Minas Gerais e Espírito Santo, desembocando lá na Foz do Espírito Santo. E naquela época, eu costumo dizer que quando a barragem rompeu, a estrutura de gestão da empresa derreteu junto. Então, não tinha, em alguns momentos, muito comando e muito direcionamento. Era cada um por si. Então, tinha um problema, você pega lá e vai lá e resolve com o que você acha que tem que ser feito. Então, os primeiros 40 dias, eu lembro que eu dormia 1, 2 horas por noite no máximo. No máximo. E aquilo ali foi muito marcante, muito desafiador na minha vida. Passei situações diversas, desde ameaça de morte, conflitos todos que vocês puderem imaginar. E ali a Samarco ela foi, a gente entrou num processo grande de negociação com o governo federal, com os estados e com os municípios, Ministério Público, Defensoria, para tentar extrair desse processo algum tipo de acordo, porque a gente já estava caminhando lá para uma situação muito insustentável, porque cada Ministério Público entrava com uma ação com 24 horas para resolver, 12 horas para resolver, 48 horas para resolver, em direções completamente distintas. Então, o processo de resposta emergencial ele começou a ficar é, muito insustentável e trazendo talvez uma coisa que é uma palavrinha que a gente ouve muito no Brasil, né, que é a insegurança jurídica. Então, as empresas se reúnem, a Samarco, com a Vale BHP, porque são as duas donas da Samarco, e chegam num primeiro acordo com o governo brasileiro. E ali a gente começa, então, a iniciar um processo chamado reparação da bacia do Rio Doce. Então, naquela trajetória ali, eu também fui abraçando, acho que não foi muito diferente, fui abraçando tudo quanto é desafio. Fui em terra indígena, fui em comunidade, negociação com o Ministério Público, comissão de comunidade, Brasília, tudo que vocês puderem imaginar de A a Z, eu mergulhei nesse processo. E com isso, assim, consolidando um pouco dessa experiência, alguns números, né, que eu acho que às vezes tem muita história, né, que eu poderia contar, mas eu acho que tem alguns números que falam muito também. Durante a minha experiência dentro a Samarco, ela depois, junto com a Vale BHP, criaram uma fundação chamada Fundação Renova, que ela foi encerrada no final do ano passado. Essa fundação, só para dar uma noção de tamanho, ela já estava com um orçamento plurianual passando a casa dos 50 bilhões de reais. Um time ali entre próprios e terceiros de mais de 7 mil colaboradores, atuando em cerca ali de 45 municípios entre Minas Gerais e Espírito Santo. Então, eu fui desempenhando várias funções lá. Uma delas foi a liderança das operações do programa de indenização.
que a Samarco, ali a Renova, né, teve que implementar. E na época que eu saí de lá, a gente já tinha indenizado 350 mil pessoas e já tínhamos pago cerca de 15 bilhões de reais. Então, acho que eu, pessoalmente, devo ter aprovado uns 80 mil pagamentos. Assim, é o maior programa indenizatório da história do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Inclusive, o desenho nosso lá ele foi inspirado na solução desenvolvida para o desastre das Torres Gêmeas. Quem não viu ainda aquele filme Quanto Vale, é, todos aqueles desafios relatados ali eram muito similares a tudo que a gente viveu ali nesse processo indenizatório. Eu tive a oportunidade também de coordenar o programa de cadastramento com mais de 200 mil pessoas cadastradas. Sem sombra de dúvida, o maior programa de cadastramento socioeconômico para reparação de desastres no Brasil também. E a Renova tinha muito isso, assim, tudo que a gente fazia lá, no mínimo era o maior do Brasil e não tinha solução de prateleira. Ou seja, tinha que aonde que eu ia olhar um programa de indenização? Não tinha, assim, era uma coisa que a gente tinha que realmente construir do zero. É, times grandes, né? Esse processo eu gerenciei ali mais de 500 pessoas em time próprios terceiros espalhados pelo território, 17 escritórios, 40 municípios. E também tive a oportunidade de trabalhar, porque eu fiz algumas coisas lá, então a parte de retomada econômica também, que foi uma satisfação, porque a agenda de indenização ela é uma agenda muito desgastante, eu diria. É, a gente avança, 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 indeniza, e a sensação é sempre que parece que você continua devendo, sempre está faltando. E aí eu tive a oportunidade, mais na reta final, de trabalhar com retomada econômica. Aí eu fiquei feliz da vida, né? Foi uma experiência bacana, mas é legal porque ali indenização é como se a gente estivesse olhando para o passado, o que você perdeu, o que você tem que ser reparado. Retomada econômica eu estou olhando para o futuro, tá? Mas e agora, né? Como é que eu posso fazer diferente, né? E mudar a minha história? Então foram 4 mil negócios atendidos, produtores rurais, pescadores, comércio e serviço local, de todo tipo, fizeram parte ali das ações. Então, aqui acho que foi um grande marco. Eu fiquei 10 anos nesse processo da reparação. Foi muito tempo. É, acho que ali eu aprendi também a lidar com aquela situação. Então, no início, sim, era bastante penoso, bastante desafiador, mas eu acho que o couro foi endurecendo, ou eu fui aprendendo, ou fui me adaptando, né? Quaisquer outras formas que a gente possa usar para explicar. Mas no final, quando estava no processo de encerramento, eu digo de todo o coração, eu saí de lá feliz. Feliz e realizado e consciente que, apesar de tudo que aconteceu, eu tive a oportunidade de fazer parte da reparação da vida de muita gente. E aí, já na reta final, eu recebo um convite que eu confesso que eu recusei, eu acho que umas duas. Eu cheguei na terceira vez, a pessoa estava com tanta insistência, um grande amigo, que eu já tinha feito alguns projetos em paralelo. Ele falou assim: Olha, Diego, tem um projeto com o governo do Estado do Espírito Santo muito bacana e eu preciso que você esteja lá. E eu estava sobrecarregado já com um monte de coisa, eu não dou conta de pegar mais nada. Falei, não, 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 não vou aceitar isso não. E aí eu acabo decidindo aceitar e graças a Deus que eu aceitei. Em resumo, o governo federal, ele, há um tempo atrás, ele lança uma nova lei geral do esporte e essa lei estabelece que os estados têm a obrigação de elaborar os seus planos estaduais de esporte para os próximos 10 anos. Então, planos de longo prazo, né? Sob pena dele não ter autonomia dos recursos federais para execução e implementação nos estados. Então, começa um movimento dos estados, isso eu estou falando de coisa já do ano passado, e aí eu sou convidado para integrar o grupo é, que vai elaborar, então, o primeiro plano de longo prazo do esporte capixaba, de toda a história do Espírito Santo, a partir desse movimento. Porque eles tinham vários profissionais que entendiam de esporte. E eu sou um fã de esporte, mas tecnicamente eu não entendo do assunto. Mas eles precisavam, ali dentro da equipe, de profissionais que pudessem aportar conhecimento em planejamento e gestão. Eu falei, poxa, isso aqui, aí assim eu consigo contribuir.
Então, na oportunidade, a gente fez esse trabalho, esse plano ele foi elaborado. Nesse momento, ele está ali em tramitação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e ele tem o potencial ainda de se tornar o primeiro plano de longo prazo é, publicado e aprovado por Assembleia Legislativa da história de todo o país ainda. Né? A gente está ali disputando com o Paraná, que está firme também na ponta. E aí, nesse meio tempo, surge a Alcoa. Quando eu estava encerrando a minha trajetória ali na Fundação Renova, eu estava em busca de outras oportunidades e aí conversando com a minha esposa, uma necessidade de continuar desenvolvendo, aprimorando inglês, ela pega e fala assim, por que que você não vai para fora? Né? E aproveita esse encerramento de ciclo e vai é, ter essa oportunidade de estudar fora. E eu já tinha tido essa oportunidade antes, quando eu entrei na Futura, eu acabei não comentando, mas eu fiquei ali uns 2 anos trabalhando na empresa, fui juntando dinheiro, aí na hora é, percebi que tinha ali aquela necessidade de desenvolver o inglês, aí peguei dinheiro do que eu guardei, cheque especial, dinheiro emprestado com não sei quem, cartão de crédito, fiz um fuzuê, aí fui, fiquei 2 meses na casa de uma família americana lá, mas eu fui sabendo nada, voltei sabendo alguma coisa, não sabia falar pão em inglês, né? Então fui desse jeito que eu fui para lá. E nessa altura da vida, a minha esposa pega e traz essa provocação, fala assim, gente, mas será que, né, não estou mais nessa fase de estudante, voltar a estudar fora e tal. Graças a Deus, toda essa trajetória não me deu só dor de cabeça e nem barba branca, né? Também trouxe retorno financeiro que eu tive a oportunidade de gerir adequadamente para a minha segurança financeira e da minha família. E aí, nessa oportunidade, a gente meio que decidiu, né? Falar, então vamos. E aí, pouco tempo depois, acho que a gente decidiu numa semana, na semana seguinte eu recebo um e-mail da Alcoa falando assim, obrigado pela inscrição, pelo interesse. Eu falei assim, interesse em quê? Eu não fiz inscrição nessa vaga, né? Aí eu falei, tá, mas de curiosidade eu vou apertar aí para ver o que tá oferecendo, né? E quando eu abro a descrição da vaga, eu falei, gente, essa vaga foi desenhada para mim, assim, os requisitos, o que precisava, era exatamente o acúmulo de tudo que eu fui fazendo ao longo da minha vida, né? Porque a posição ali não basta você entender do social, você tem que entender de gestão, mas não basta você entender de gestão, você tem que ter capacidade de se relacionar institucionalmente, né, com o governo, com outras instituições, mas também não dá para ser só isso, porque você se relaciona também com comunidade, né? E aí, quando eu olho para a minha trajetória, tudo isso fez parte em alguma medida, em algum momento da minha vida. Aí eu falei assim, bom, então se é isso, eu vou tentar, né? Ou não, eu já tenho. E aí, ao longo do processo, fiz algumas etapas. Acho que o meu teste de inglês foi horroroso. Acabei tendo que fazer uma entrevista em inglês que acho que a pessoa foi muito mais generosa comigo do que qualquer desempenho da minha parte. Mas no final deu certo. Eu acabei entrando lá na Alcoa e dentro da Alcoa respondo então como diretor executivo desse instituto, que tem hoje um patrimônio ali em torno de financeiro de cerca de 185, um pouco mais de 185 milhões de reais, e tem a missão de fazer esse investimento em geração de trabalho, renda e educação nas localidades onde a Alcoa opera, que hoje é em Poços de Caldas, Minas Gerais, em São Luís, né, no Maranhão, e em Juruti, no Pará, né, no coração da floresta amazônica, e tem sido um outro presente também conhecer esse outro lado do Brasil, né, que eu não conhecia. Bom, caminhando aqui para o final, compartilhar aqui um pouco de alguns aprendizados, né, que eu acho que essa jornada me trouxe. Primeiro que, assim, talento ele está distribuído, mas muitas das vezes oportunidade não. Então, esse papel que o Rotary teve na minha vida lá atrás, há 25 anos, permitiu conciliar a minha vontade de querer crescer e me desenvolver com a oportunidade em si. Então, acho que isso é uma reflexão. Outra que a oportunidade encontra quem se prepara, né? Como eu disse,
eu cheguei na oitava série, eu não sabia que tinha uma bolsa ali me esperando, ou uma potencial bolsa. Então, o fato de eu ter vivido ali todos os anos possíveis, dando o melhor, foi o que me permitiu ali abraçar uma oportunidade. Então, isso às vezes pode acontecer, né? Quando a gente menos espera, uma oportunidade passa. É aquela velha história do cavalo selado, né? Que todo mundo fala. A bolsa do Rotary foi o meu cavalo selado. Ali, quando ele passou, eu estava pronto para sentar e seguir em frente. Outro aspecto, mesmo quando você não sabe, você está sendo observado, né? E isso foi ali, né, nessa experiência que eu comentei, e tantas outras que eu poderia citar. Educação continua sendo um dos maiores aceleradores de mobilidade social. Eu sou prova viva disso. Tenho hoje o privilégio de liderar um instituto que investe recurso no desenvolvimento de educação pública de qualidade desse país. Então, não só faz parte da minha vida, como hoje faz parte da minha missão profissional, parte dela, né? Um outro aspecto, o seu ponto de partida não determina o seu ponto de chegada. Vários colegas, como eu disse, ali no bairro onde eu morava, em Tararé, seguiram caminhos completamente diferentes. E quando eu falo diferentes, sim, teve gente que foi para o mundo das drogas, teve gente que, infelizmente, é, optou por essa via, ou foi a via que se apresentou possível ali para ele. Mas o que eu acho assim, um pouco da minha história, ela traz assim que é possível, mesmo a gente saindo num ponto de partida não tão favorável, abraçar muito bem as oportunidades que aparecem e fazer a diferença, né? Um outro aspecto de aprendizado que fica para mim nessa trajetória é a coragem para assumir riscos, né? A coragem para assumir riscos transforma desafios em oportunidades. Ao longo dessa trajetória que eu comentei, várias situações eu tive medo, várias. Medo de estudar na escola da qual ganhei bolsa, medo de estudar na Universidade Federal, porque o drama foi o mesmo, o déficit ali eu fui carregando, então eu tinha que estudar duas, três vezes mais do que outros alunos da Universidade Federal, né? Depois entrando na consultoria, tantas situações que eu vivenciei nesse rompimento de barragem, que foi assim com muita coragem para encarar cada coisa dessa, mas isso foi me trazendo experiências que foram abrindo outras portas. Ah, porque você participou disso, vem aqui. Porque você participou disso, vem para cá. Então, a coragem realmente é algo fundamental que fez muito parte tem feito parte da minha trajetória. É, Resultados duradouros vêm com consistência. Então, eu fui citando ali alguns reconhecimentos, né? Desde o ensino fundamental, depois ali já no ambiente de universidade. Então, eu percebo, assim, olhando um pouco para essa minha trajetória, de que não são coisas pontuais que mexem o ponteiro, né? Às vezes as pessoas ficam querendo assim, qual é o segredo, qual é o código, qual é a virada? A gente não teve virada, teve muito trabalho duro ali, ao longo de muitos anos, últimos 25 anos, para que a consistência fosse se provando nos ambientes onde eu fui fazendo parte, né? Então, isso para mim é outro aprendizado que me acompanha e fica muito claro. Caminhando ali para o final, nossa história pode ser uma resposta para para os desafios de outras pessoas. É um pouco do que eu comentei, né? Aluno de escola pública, beneficiário do investimento social privado e hoje liderando um instituto que faz exatamente isso, né? Então, ou é uma ironia do destino, é uma ação de Deus, mas de fato acho que é uma outra reflexão, né? O efeito multiplicador das nossas ações é impossível de prever. Eu fico imaginando, né, aqueles rotarianos que apostaram em mim há 25 anos atrás, eu não sei se eles imaginavam, nem eu imaginava, acho que ninguém poderia imaginar todo o desencadeamento de coisas que vieram, né, um pouco do que eu comentei aqui, né? E que graças a Deus estou tendo a oportunidade aqui de viver essa experiência em São Paulo. E por fim, o que parece pequeno, eu comentei no início, que parece pequeno para nós, pode mudar completamente a vida de alguém. Então, talvez ali era só uma bolsa, né? Só uma pessoa. Mas o quanto que esse investimento do Rotary foi se refletindo na vida de tantas outras pessoas
por meio do trabalho que eu fui desenvolvendo em tantas outras vidas aqui, né? Então é isso, né? Acho que a oportunidade foi atravessando décadas, 25 anos, e eu quero agradecer, acho que aqui não só pelo convite, né, mas para todo esse grupo aqui que faz parte da família Rotary, né? É, o grande presente que vocês me deram 25 anos atrás, essa instituição chamada Rotary, né? E que, por conta dessa experiência, eu tive a oportunidade de mudar ali uma etapa importante da minha vida e, a partir dali, tantos outros é, aprendizados que eu tive. Então, é isso. Eu deixar essa frase. Obrigado por terem acreditado naquele garoto.